Tipos de ações na escola. Parte 6 de 8. Na gestão de qualquer organização ou em qualquer escola, há 8 tipos de ações que devemos considerar. Veja os 8 vídeos para saber sobre isso. Nesse vídeo, vamos abordar o 6º tipo de ação, ação de curto prazo. O que é uma ação de curto prazo? É uma ação que tem pouco tempo de duração. É uma ação que tem datas de início e término, e esse intervalo de tempo é pequeno. É uma ação que busca um resultado rápido, que no final precisa ser medido, avaliado e compartilhado com os interessados. Um ponto de atenção. É frequente, acontece no dia a dia, a ação ter sido finalizada e não existir um critério que indique a finalização da ação. Daí, o que acontece? Quem a executou sabe que fez a sua parte, mas alguns acham que a ação ainda continua em andamento e outros nem sabem o que está acontecendo. Daí, a gestão fica complicada. Por que isso acontece? Pela falta de critério e pela falta de alinhamento. Esse critério é a medição e a avaliação do resultado. A medição e a avaliação do resultado é o ponto final da ação. E esse resultado deve ser compartilhado com aqueles que têm interesse no resultado da ação. Isso é o alinhamento. O resultado da ação deve ser medido e avaliado, principalmente para concluir se a ação foi bem feita ou não. Para ilustrar esse ponto de atenção, vamos ver um exemplo. Guia de aprendizagem. As ações do guia de aprendizagem começam no início do bimestre e terminam no final do bimestre. No final do bimestre, para saber se o guia de aprendizagem foi bem feito, se o resultado foi positivo, é preciso medir e avaliar 2 indicadores. O primeiro indicador: percentual de habilidades ensinado versus o total de habilidades programadas no guia. O segundo indicador: percentual de alunos que adquiriu cada habilidade ensinada. Em qual situação devemos ter uma ação de curto prazo? Quando é necessária uma ação de curta duração. Quando é necessário buscar um resultado rápido para algo ou alguém ou uma organização qualquer. Por que devemos implantar uma ação de curto prazo? Porque qualquer organização sempre necessita de ações de curto prazo para buscar um ou mais resultados rápidos. 2 informações importantes. Primeira, numa escola, curto prazo pode ser considerado o período de um bimestre, se considerarmos o longo prazo 1 ano. Ou, numa escola, se considerarmos que o longo prazo é o ciclo escolar, o curto prazo pode ser o período de um semestre a 1 ano. 2 recomendações. Numa escola ensino integral, há o plano de ação, que monitora metas, ações e resultados durante o ano. Então, é recomendável considerar o longo prazo 1 ano e o curto prazo 1 bimestre. Mas,
Quando a escola estiver num nível de maturidade alto, seria o ideal trabalhar como longo prazo o ciclo escolar e o curto prazo o período de um semestre até um ano. Daí, o escopo da atuação é ampliado. Vamos a duas conclusões. Primeira, uma ação de curto prazo pode começar num dia qualquer, que pode ser no início do bimestre, e termina no período de um bimestre. Segunda observação, uma ação de curto prazo pode iniciar e terminar num tempo menor ou maior do que 2 meses, mas não muito. Exemplos de ações de curto prazo na escola. Vamos ver alguns exemplos de ações de curto prazo que tratam de projeto de vida. Antes, um breve comentário sobre projeto de vida. É de conhecimento geral que um sonho ou um projeto de vida é a primeira coisa que o aluno precisa ter na escola para iniciar a sua jornada na busca do sucesso. Por quê? Se o aluno tiver um sonho ou um projeto de vida, é muito provável que estará comprometido a estudar. Por outro lado, quem não tem sonho, muito provável que não terá disposição para acordar e tampouco estudar. Vamos então ao primeiro exemplo. Fazer acolhimento dos alunos novos. Primeiro, qual o principal objetivo do acolhimento? É sensibilizar e comprometer o aluno a ter um sonho ou um projeto de vida. Daí, a ação dos jovens protagonistas que tiveram formações lideradas pelo vice-diretor deverão desenvolver as atividades programadas do dia do acolhimento para sensibilizar e comprometer os novos alunos a ter um sonho ou um projeto de vida. A vice-direção deverá ajudar nessa ação. Segundo exemplo de ação de curto prazo. Criar indicadores do acolhimento. Logo após o acolhimento, o vice-diretor, com a ajuda dos professores de projeto de vida e dos jovens protagonistas, deverá pegar as listas de presença e coletar os sonhos colocados no varal dos sonhos e desenvolver os seguintes indicadores. Primeiro, índice de presença por classe, com lista de quem esteve presente e quem não esteve presente. Segundo indicador, índice de alunos de cada classe que colocaram seus sonhos ou projetos de vida no varal dos sonhos, com lista de quem colocou e quem não colocou. Terceiro indicador, nível de maturidade de projeto de vida de cada classe, com lista do sonho ou projeto de vida de cada aluno com sua maturidade. Prazo, fazer esses indicadores na primeira semana de aula e na segunda semana de aula compartilhar esses indicadores com todos os educadores da escola. Um parêntese. Por que fazer esses indicadores rapidamente logo após o acolhimento? Primeiro ponto. Índice de presença. É importante para o professor saber quem veio e quem não veio no acolhimento, para saber quem foi e quem não foi sensibilizado a sonhar, e principalmente saber quem veio e mesmo assim ainda não ficou sensibilizado a ter um sonho. Esses darão mais trabalho. Esses precisarão mais de pedagogia da presença e educação interdimensional na classe. Segundo ponto, índice de alunos que têm sonho.
É importante para cada professor saber, em cada classe, quem tem sonho e quem não tem sonho. Pois, quem tem um sonho estará sensibilizado e comprometido a estudar. E quem não tem sonho, muito provável que será difícil sensibilizá-lo a estudar. Terceiro ponto: maturidade de projeto de vida. É importante o professor saber o nível de comprometimento do aluno para estudar. E da classe também. Porque quanto maior o sonho, maior será o comprometimento para estudar. Vamos agora para o terceiro exemplo de ação de curto prazo. Reduzir o índice de falta dos professores. O vice-diretor deverá desenvolver ações para reduzir o índice de falta dos professores, que está em 10%, para menos de 2%. As ações deverão iniciar em fevereiro e finalizarem no último dia de aula. O vice-diretor deverá desenvolver e monitorar os seguintes indicadores. Primeiro indicador: índice de falta por professor. Monitorar mensalmente. Segundo indicador: índice de falta dos professores por área. O PCA deverá administrar isso bimestralmente. Terceiro indicador: índice de falta dos professores por série, também bimestralmente. E o quarto e último indicador: índice de falta de todos os professores da escola, também monitorar bimestralmente. Uma observação: se algum professor faltar consecutivas vezes num curto espaço de tempo, ações imediatas e exclusivas deverão ser direcionadas. É importante reforçar: se o professor faltar, o aprendizado não acontece na escola. Faltar quando poderia evitar, isso vai contra os princípios do programa Ensino Integral, como corresponsabilidade, trabalho em equipe, prática dos 4 pilares da educação e etc. Daí, o professor precisa ser o exemplo para os alunos, precisa ser assíduo, precisa ser protagonista. Em seguida, é importante também monitorar os atrasos, saídas, quando o professor retarda o início da aula, termina a aula antes do tempo e também retirar alunos da sala. Todos esses indicadores são indicadores de assiduidade do professor. Vamos ao quarto exemplo: reduzir o índice de falta dos alunos. O vice-diretor, então, deverá desenvolver ações na escola para reduzir o índice de falta dos alunos, que está em 10%, para menos de 2%. As ações deverão começar no início do ano e ir até o último dia de aula. Deverá desenvolver e monitorar os seguintes indicadores. Primeiro indicador: índice de falta por aluno, monitorar isso bimestralmente. Segundo, índice de falta de alunos por classe. Terceiro, índice de falta de alunos por professor, também bimestralmente. Índice de falta de alunos por série e ano. E o quinto, índice de falta de alunos em toda a escola, também bimestralmente. A mesma observação: se aluno faltar consecutivas vezes num curto espaço de tempo, ações de curto prazo e exclusivas deverão ser direcionadas. Importante reforçar: quando o aluno falta, ele está demonstrando o seu desinteresse e a falta de comprometimento para estudar. Por isso, é importante cuidar disso. Em seguida, também é importante monitorar os atrasos, saídas da escola, saídas da classe. Esses também são indicadores
de assiduidade do aluno. Vamos ao quinto exemplo de ações de curto prazo. Criar ficha cadastral do aluno. O vice-diretor deverá criar a ficha cadastral de cada aluno novo, com dados pessoais e o projeto de vida do aluno, que foi conseguido no acolhimento. Deixar disponível para todos os educadores essas informações. Prazo imediato. A atualização da ficha cadastral fica sob responsabilidade do vice-diretor, até a definição do tutor. A partir daí, o tutor deverá assumir esta responsabilidade. A ficha cadastral do aluno pode ser a mesma da ficha de tutoria. Sexto exemplo. Realizar o segundo acolhimento. O vice-diretor deverá realizar o segundo acolhimento para aqueles alunos que não compareceram no primeiro, se possível, ainda dentro do primeiro bimestre. Precisará da ajuda dos professores de projeto de vida e dos jovens acolhedores, para sensibilizar e comprometer os alunos a sonhar. Sétimo exemplo. Identificar e divulgar o projeto de vida de cada educador. O vice-diretor deverá conversar com cada educador e registrar o projeto de vida de cada um deles. O vice-diretor deverá fazer um quadro, deixar esse quadro num lugar visível para os alunos e todos os educadores também. E nesse quadro deverão ser colocados os projetos de vida de cada educador, com ilustrações que representem os seus projetos de vida. Educadores, nas suas aulas, nos momentos oportunos, deverão compartilhar os seus projetos de vida com os alunos. Isso para sensibilizá-los a sonhar. Vice-diretor deverá monitorar essas ações. Oitavo exemplo. Implantar guia de aprendizagem da disciplina. O professor de cada disciplina deverá ensinar no bimestre as habilidades programadas nos guias de aprendizagem. E os alunos deverão aprender o que foi ensinado. No final do bimestre, para saber se o guia de aprendizagem foi bem feito, é preciso medir e avaliar 2 indicadores. Primeiro indicador: percentual de habilidades ensinado versus o total de habilidades programadas no guia. O professor deverá fazer isso. Segundo indicador: percentual de alunos que adquiriu cada habilidade ensinada. O professor deverá registrar. Nono exemplo: implementar guias de aprendizagem da área. PCAs, alinhado com professores, deverão garantir no bimestre que todos os professores da sua área ensinem as habilidades programadas nos guias, como também garantir que os alunos aprendam o que foi ensinado. Cada PCA deverá coletar com professores e monitorar os 2 indicadores, que são, primeiro, percentual de habilidades ensinado versus o total de habilidades programadas de cada professor da área. Segundo indicador, percentual de alunos que adquiriu cada habilidade ensinada de cada professor da área. 10º exemplo: implantar guias de aprendizagem da escola. PCG, alinhado com os PCAs, deverá garantir no bimestre que todos os professores da escola ensinem as habilidades programadas nos guias, como também garantir que os alunos aprendam o que foi ensinado. O PCG deverá coletar com os PCAs e monitorar esses 2 indicadores outra vez.
percentual de habilidades ensinado versus o total de habilidades programadas de todos os professores da escola. Segundo indicador, percentual de alunos que adquiriu cada habilidade ensinada de todos os professores da escola. 11º exemplo. Diretor implantar guias de aprendizagem da escola junto com o PCG. Isto é, diretor alinhado com o PCG é corresponsável e deverá garantir no bimestre que todos os professores da escola ensinem as habilidades programadas nos guias, como também garantir que os alunos aprendam o que foi ensinado. 12º exemplo. Recuperar habilidades não adquiridas nas aulas regulares de cada disciplina. PCG deverá garantir que as habilidades não adquiridas nas aulas regulares deverão ser recuperadas nas aulas de orientação de estudo, ainda dentro do bimestre, pelo professor de cada disciplina, principalmente professores de português e matemática. Técnicas inovadoras de aprendizagem deverão ser utilizadas. PCG deve estar alinhado com PCA e professores. PCA é corresponsável na área e diretor é corresponsável na escola. Uma observação. Antes de terminar o semestre, é importante identificar quais foram as habilidades não adquiridas por aluno. Identificar quais são as mais estruturantes e as mais raízes, e também as mais frequentes. Isso para planejar as aulas eletivas do semestre seguinte. Vamos abordar agora algumas conclusões definitivas. A primeira, sobre professores. Na escola, professores fazem várias ações idênticas. Por exemplo, cumprir o guia de aprendizagem, fazer uma boa gestão da sala de aula, etc. Cada um na sua disciplina. E, ao mesmo tempo, as aulas dos professores são diferentes. Por quê? Porque as habilidades, as atividades e as avaliações trabalhadas são diferentes. E no final, cada um traz o seu resultado. A primeira conclusão definitiva. Ações e resultados dos professores devem ser convergentes e complementares. Daí, então, que os professores façam os alinhamentos horizontais. Vamos falar agora sobre o diretor, vice-diretor, PCG, PCAs e professores. Quando se trata das ações do diretor, do vice-diretor, do PCG, dos PCAs e dos professores, para se atingir os resultados do bimestre, as ações devem sempre ser distintas, cada um no seu quadrado. E no final, cada um traz o seu resultado. Conclusão definitiva. Ações e resultados de todos devem ser convergentes e complementares. Que todos façam os alinhamentos verticais. Agora vamos falar sobre a ação de curto prazo na prática, na escola. Na prática, na maioria dos casos, não existe uma ação de curto prazo que seja única e que seja trabalhada isoladamente. O que de fato acontece no dia a dia é uma série ou um conjunto de ações que devem ser integradas. Há ações similares e outras distintas, que correm juntas e em sequência.
que acontecem ao mesmo tempo ou não, mas todas sempre devem ser convergentes e complementares. Conclusão definitiva. É possível concluir que uma ação de curto prazo sempre tem outras que correm juntas com ela. Então, sempre há um conjunto de ações de curto prazo, todas integradas, isto é, todas convergentes e complementares, que levam a um resultado de curto prazo. Esse é o olhar do chão da escola. É o olhar do professor. Vamos mostrar isso na prática na escola. Ações para se cumprir o guia de aprendizagem e cumprir o plano das aulas de orientação de estudo, ambas são ações de curto prazo. Então, na prática, temos ações das aulas regulares de um lado e temos ações das aulas de orientação de estudo do outro lado. Todas caminham ao mesmo tempo e devem ser integradas para se atingir o resultado do bimestre. Último ponto. Em muitos casos, uma somatória de tarefas pode ser considerada uma ação de curto prazo. O que é uma tarefa? Tarefa é uma ação de curtíssimo prazo. É uma ação bem pequena. Por exemplo, ligar o computador ou preencher um formulário. Daí então, uma ação de curto prazo pode ser uma série ou um conjunto de tarefas que seguem uma sequência lógica e cronológica. Tarefa: assunto a ser tratado numa outra oportunidade.